Olá, meu querido, tudo bem? Graças a Deus. Me desculpe aí que eu tô, com fome, tomando aqui um cafezinho e comendo um pedacinho de pão, tá bom? Vamos fazer um negócio diferente aqui. Tem um paninho aqui não. Vamos fazer o seguinte. Eu só vou fazer esse vídeo aqui desse modo porque tem alguns pastores, alguns líderes religiosos que começaram a atacar a gente de uma forma mais, como é que eu falo? De uma forma direta e talvez querendo atingir até o nosso caráter e o nosso moral. Eu não queria fazer isso aqui não, porque a minha formação ela é até o segundo grau. Graças a Deus consegui estudar para fazer o segundo grau e hoje eu agradeço a Deus pelo projeto ao qual eu pertenço, não é? Graças a Deus, que eu não divulgo, eu não falo sobre o assunto, mas que eu vou fazer esse vídeo aqui para tentar fazer os pastores entender que nós não estamos brincando. Quando a Bíblia ela foi traduzida do hebraico para o grego, com certeza quem lê a Bíblia no grego respeita a regra do vernáculo ou as regras da língua grega. Quem traduziu a Bíblia do grego para o latim também usou o mesmo modus operandi. Então, quem lê a Bíblia em latim tem que respeitar as regras da língua latim. E por que não? Agora eu pego vocês, pastores. E por que não, quando a Bíblia foi traduzida do latim para o português, por que vocês acham que não tem que respeitar as regras da língua portuguesa quando se lê, quando se estuda a Bíblia? Ô pastor, você acha que nós somos tão como vocês imaginam? Vocês acham que nós somos tão inútil que a gente não entende aquilo que a gente está lendo? Eu não queria fazer isso aqui não. Mas eu vou fazer. Na língua portuguesa, existe uma coisa chamada vernáculo. Aí você inclui tudo. Dentro do vernáculo, você encontra os verbos, as flexões, a gramática, a estrutura verbal, as conjugações verbais, os tempos verbais, as colocações verbais. Toda a estrutura verbal você encontra nas regras da língua portuguesa. Então, meu querido, se você lê um texto bíblico nas suas denominações, se você lê um versículo, um texto, e não respeita o remetente e o destinatário, pronto, acabou. Acabou. Você não seria digno nem de continuar
enganando as pessoas e mentindo para as pessoas. Por exemplo, os verbos na língua portuguesa, é a classe de palavras variáveis em pessoa, número, tempo, modo e voz, que faz o quê? Que exprime a ação, estado e fenômeno, situando-os no tempo. Isso é o verbo. Isso é o verbo. Quando Jesus diz, por exemplo, ele disse assim, ó, sobre a grande tribulação, que vocês enganam o povo e diz que ainda vai acontecer. Jesus diz, em verdade, eu digo a vocês. Isso é verbo. Porque eu vos é a segunda pessoa. Eu vos digo que tudo isso que eu falei vai acontecer nesta geração. Aí você lê a Bíblia 2000 anos depois e continua lendo o nesta como se o tempo não passou. Vem cá. Mas e as variações em pessoa do verbo? O verbo é a classe de palavras variáveis em pessoa, número, tempo, modo, voz, que exprime ação, estado e fenômeno, situando-os no tempo. Mas além disso, além dos verbos, eu não sou professor de português, não. Eu só estudei o meu 2º grau completo. Eu não sou professor, não. Mas além de vocês lerem um versículo bíblico futurizando, além de vocês estar complete aí, o vernáculo da língua portuguesa, vocês estão tirando a inteligência das pessoas com a mentira de vocês. Sabe por quê? Porque na língua portuguesa, além dos verbos, existem as flexões. E cadê o respeito? Vocês não respeitam nem os verbos, que dirá as flexões. E o que seriam as flexões? Pessoa. Primeira, segunda e terceira. Por exemplo, em número, tempo, modo e voz. As pessoas, as flexões. Primeira, segunda e terceira. Pessoa, plural ou singular. Então, o que é as flexões nas pessoas? Pessoa que eu falo, primeiro, segundo e terceiro. Número, singular e plural. Em número, singular e plural. Tempo, presente, pretérito e futuro. E modo? Existe o modo indicativo, que é a certeza. Existe o modo subjuntivo, não é subjetivo não, é subjuntivo, que é a dúvida, e o imperativo, que é a ordem. E a voz? A voz é ativa, passiva e reflexiva. Meus queridos, quando João falou sobre o Apocalipse, ele recebe uma ordem, uma certeza, um indicativo. É o imperativo, uma ordem. Jesus disse a ele: escreve o que você vai ver, o que você vai ouvir, e envia às 7 igrejas da Ásia. Sabe o que é isso aqui? Nas flexões, nesse modo, é o indicativo. 7 igrejas da Ásia. Aí sabe o que vocês fazem? Vocês pegam e falam que a Bíblia, o Apocalipse, foi enviado para o mundo inteiro. Mentira!
no modo indicativo, que é a certeza, e depois veio o imperativo, que é a ordem, foi para 7 igrejas da Ásia. Isso são as flexões que vocês não respeitam. Ah, pastor, você é muito bom de pedir dinheiro, mas você é muito ruim em respeitar a regra da língua em que nós estudamos a Bíblia. Além das flexões, primeiro, além dos verbos, que o verbo eu já falei com você, que é a classe de palavras variáveis em pessoa, número, tempo, modo e voz, que exprime a ação, exprime fenômeno, situando-os no tempo. Além do verbo, existem as flexões e outra coisa. Além disso, existe a estrutura verbal, que vocês não respeitam também. É por isso que os crentes estão vivendo dentro dos templos igual cego em tiroteio. Aquela igreja fala uma coisa sobre a Bíblia, aquela outra fala uma outra coisa. Já aquela denominação fala uma outra coisa. Ninguém se entende. Sabe por quê? Só precisa de uma coisa: você respeitar as regras da língua que você lê a Bíblia quando você estudá-la e quando você, entre aspas, for querer ensinar os outros. Ah, você se acha um bom professor? Você se acha um líder religioso? Você é o cara? É fenomenal? Então respeite as regras da língua portuguesa. Quando Jesus disse que a grande tribulação, quem ia presenciar ela, era aquela geração, vocês desmentem, vocês falam que Jesus é mentiroso. Por quê? Vocês se acham os donos da verdade. Sabe por que vocês fazem isso? Porque vocês não respeitam as regras. É simples assim. Na estrutura verbal, nós temos o radical e nós temos a vogal, temática, né? E nós temos também a decinência. O que é a estrutura verbal? Na Bíblia está cheio disso. Tanto verbo, flexões, estrutura verbal, conjugação. O radical, por exemplo, a estrutura verbal. No radical, um exemplo. Amar. Para você falar a palavra amar, você tem AM, depois AR. É um radical. Beber. E partir. Isso é uma estrutura verbal. Isso no radical. E na vogal temática? Você tem AR, do amar, que é a primeira conjugação. Depois você tem o ER, de beber, que é a segunda conjugação. E depois do partir, você tem IR, que é a terceira na conjugação. E na decinência, que é uma das coisas mais legais que eu acho. Na decinência, aí você pega tempo, modo, pessoa e número. Exemplo, amávamos. Amávamos. Agora rápido. Amávamos. Você usou 3 sílabas. Mas se você pegar lá em cima, se você pegar amar, você pega amávamos. Sabe o que é isso? É a decinência. A decinência, ela fala do tempo, do modo, da pessoa e do número. Quando Jesus diz
Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Jesus disse assim: vocês, mas eu vou trocar a palavra, fala assim: vereis, porque é o que está escrito. Vereis o Filho do Homem vindo sobre a nuvem. Sabe o que é esse vereis? É as regras que vocês não respeitam. É a estrutura verbal. Jesus está falando esse vereis, era aquele povo daquela época, daquelas gerações. Vereis. Ele não falou para mim nem para você. Tá vendo, pastor? Como é mais simples entender a Bíblia quando se respeita a estrutura, quando se respeita o verbo, quando se respeita as flexões. Nas conjugações do verbo, nas conjugações dos verbos, na língua portuguesa, existe um modo indicativo, que é a certeza. Isso nas conjugações. Nas conjugações, o modo indicativo, que é a certeza, Jesus fez isso. Ele deu certeza nas coisas que ele falava que ia acontecer naquela geração. Jesus ele não usou dúvida. Ele não usou dúvida. Ele usou um modo indicativo, que é a certeza. Quando ele falou que aquele povo iria ver a grande tribulação. Então, nesse modo indicativo, que é a certeza, temos o seguinte tempo. Nós temos o presente, pretérito perfeito, imperfeito. Nós temos também o pretérito perfeito simples. Temos o pretérito perfeito composto, o pretérito mais que perfeito simples. Temos o pretérito mais que perfeito composto, o futuro do presente simples composto e o futuro do pretérito simples composto. Isso é conjugação. Aí vocês lêem a Bíblia e falam assim para o povo: aqui, irmãos, que Jesus está falando para nós. Quem falou para nós? Como? Se o tempo que eu vivo e o tempo que foi falado são diferentes. Pelo amor de Deus, né, pastores? Mas além da conjugação no modo indicativo, nós temos o modo também subjuntivo. Não é modo subjetivo, não. É modo subjetivo. O que é o modo subjetivo na conjugação? É a dúvida. Você encontra modo subjetivo, subjuntivo na Bíblia? Não. Na Bíblia não existe isso. Ou você tem modo indicativo, ou tem modo imperativo. Pelo menos a linguagem que Jesus usou na conjugação verbal. Então, o modo subjuntivo, que é a dúvida, nós temos os seguintes tempos. Nós temos presente, pretérito imperfeito, pretérito perfeito, composto, pretérito mais que perfeito, composto e futuro. Agora, no modo imperativo. Essa é uma das partes que eu mais gosto. O modo perfeito imperativo, que é ordem. É ordem. Nós temos os seguintes tempos: afirmativo e negativo. Só que na Bíblia, com respeito às profecias que iria cumprir no ano 70, você vai encontrar sempre o modo imperativo de ordem. Afirmativo, nunca negativo. Jesus nunca deixou ninguém em dúvida acerca dos tempos. Mas não é esse tempo que você prega, não, pastor. Jesus sempre disse que o dia dele estava prestes. Era breve. Aí você que pega o breve e joga para quê? Você futuriza e ensina os seus crentes que Jesus ainda vai voltar. Para terminar o vídeo, e também o meu café, né? Para terminar o vídeo também o meu café, além do modo indicativo, que é a certeza, isso na conjugação.
além do modo subjuntivo, que é a dúvida, o modo imperativo, que é a ordem, nós temos também aquilo que chamamos de formas nominais. Nas formas nominais, nós temos infinitivo impessoal, simples. Nós temos o infinitivo impessoal composto. Vocês não entendem isso, né? Pelo amor de Deus. O cara diz que é pastor, diz que é líder religioso. Aí eu vou fazer igual o irmão Geraldo Moraes. É preciso vir uma pessoa de cor, cabelo pichauim, não tem um canal grande ainda no YouTube, para vir aqui falar dessas coisas para tentar fazer as pessoas entender. E olha que eu não sou pastor, não sou líder, eu não sou nada. Eu não sou nada. Eu sou apenas filhos de Deus no Espírito. Então, queridos, nessas formas nominais, nós temos o infinitivo impessoal, simples, nós temos o infinitivo impessoal composto, o infinitivo pessoal simples, o infinitivo pessoal composto, gerúndio simples. Você sabe o que é um gerúndio, né? Ou não? Talvez não, né? E o gerúndio também composto e partícipo. Particípio, né? Partícipo, eu falei partícipo, é mais partícipio. Ô pastor, sabe o que você faz na próxima vez que você for dirigir uma escola dominical? É bom para você também, ô obreiro. A primeira coisa que você faz, se você não quiser continuar enganando seus membros, você fala assim: meus queridos, com seus alunos, fala assim: olha, eu vou deixar o pastor dirigindo vocês e eu vou voltar às aulas, que eu quero aprender direito para depois ensinar vocês. Eu não vou morrer com essa culpa nas minhas costas de estar ensinando errado para vocês. Faça isso, meu filho. Aprenda a respeitar o vernáculo da língua portuguesa. Aí você vai entender que as construções, a estrutura verbal da língua portuguesa, o verbo, as flexões, a conjugação, não é o que você pensa. Tá bom? Deus que te abençoe. E tamo junto. E vamos continuar falando sobre isso, porque o povo precisa ouvir. Tchau. Deus abençoe.